Boa tarde, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos vocês. Hoje eu vou falar com vocês sobre Gênesis 7, as minhas percepções. Gênesis 7 vai falar para nós que foi o momento decisivo da entrada de Noé e sua família na arca. E já logo de cara, no versículo 1, diz assim: finalmente chegou o dia, diz assim, finalmente chegou o dia. A gente pode pensar que quanto tempo Noé esperou e quanto tempo durou a fabricação, a construção dessa arca. Porque se pensarmos nos tamanhos diferentes dos animais, alguns compartimentos tiveram que ser grandes, muito grandes. E a quantidade de animais que ia ser colocado dentro da arca não era pouco. Então, aqui começa exatamente com essa palavra, pelo menos nessa tradução. Finalmente chegou o dia em que o Senhor disse a Noé: entra na embarcação com toda a sua família, porque de toda a humanidade você é o único justo que encontrei. Leve para dentro da embarcação 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. Aqui a gente entra naquele velho e conhecido cenário, quando a gente fala da Arca de Noé. Inclusive, para ensinar crianças, a gente fala, os animais entraram de 2 em 2. Músicas infantis, muitas falam isso, né? É uma verdade, óbvio, confirmada aqui na leitura que eu fiz, mas não foram só de 2 em 2. 2 em 2 foram os animais impuros. Os animais considerados puros, eles entraram 7. Eu não sei se vocês estão percebendo durante essas percepções que eu venho falando com vocês, alguns fragmentos de leitura que eu faço, mas vocês podem acessar a Bíblia na casa de vocês, que vocês vão ver que Deus trabalha muito com números. Ele fez o mundo, tudo que nele há, em 7 dias. Lá na criação a gente tem esse relato. Aqui nós vemos que os casais de animais que eram puros, eles entraram na embarcação 7 casais. Então você tem aqui alguns números, e o outro eram 2. Também é um número de Deus, né? Então, se você começar a observar, Deus também fala através de números na Bíblia, tá bom? Mas esse é assunto de outro tempo, para falar isoladamente, para falar só sobre isso, e demora um pouco mais de tempo. Quem sabe mais para frente eu falo com vocês sobre isso. Mas por enquanto vocês estão percebendo, né, que Deus gosta de números. Ele fala de idade, ele é contundente em números, ele é contundente em dias, ele fala muito de números, de meses, estações. Vão se atentando que vocês vão ver bem isso. E quando uma coisa, eu já disse, é muito repetitiva, é porque Deus quer chamar a nossa atenção para aquilo. Agora, faz uma continha também comigo, assim, básica. Se entrou 7 casais de animais puros e 2 de animais impuros, olha quanto espécies e a quantidade de espécies que entrou. Era muito bicho, era muito cocô, era muito xixi, era muita comida, era muita coisa. Não é? Para uma família fazer também sozinha. Enfim, entraram na arca. Não, essas foram as instruções primeiro. Primeiro foi feita, Deus instruiu, porque como Deus, antes de fazer qualquer coisa na sua vida, ele vai te dar uma instrução. Principalmente se for algo muito especial, que ele tem para você, primeiro ele vai te instruir. Igual ele fez aqui com Noé, você vai observar isso na Bíblia também. Todas as pessoas que Deus chama para algo, ele instrui. Ele dá a instrução detalhada, que ele deu detalhada. Tá bom? E aí, ele ainda deu mais um detalhe aqui. Ele diz que era para ele entrar com os animais na arca. E disse que era para levar também 7 casais de cada ave. E assim se poderá manter viva cada espécie após o dilúvio. Daqui 1 semana vou fazer chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E tudo quanto criei com vida morrerá. Olha só os números de novo. 40 dias, sempre 40 noites, sempre o número 40. Muito especial esse número. Ele aparece diversas vezes na Bíblia.
E daqui uma semana, ou seja, mais 7 dias, dentro de 7 dias após a instrução que eu estou te dando, eu vou fazer chover sobre a terra. Então a gente vê que o número 7 também é um número bem, que aparece bastante na Bíblia. Mas aqui você vê, as instruções são detalhadas, porque dá o que ele tem que fazer e os dias que isso vai acontecer. Quando e como, e o dia e quantos dias vai durar e quantos dias vão acontecer. E Noé, instruído, diz que fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Muito bem. E Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. E aí ele, seus filhos e sua mulher e noras entraram na embarcação para escaparem das águas do dilúvio, e com eles entraram todos os animais, os impuros, os puros que rastejavam pelo chão e as aves. E a gente vê que aqui fala, passados 7 dias, as águas do dilúvio inundaram a terra. Isso está no versículo 10. Então você vê, precisamente, conforme o Senhor falou, quando completou o 7º dia, a água veio. Então, está escrito também que foi o dia do mês, ó, diz que ele tinha 600 anos, é específico, eles registram a idade de Noé. Foi 1 mês, 17 dias de idade, então Noé tinha 600 anos, 1 mês e 17 dias de idade quando romperam-se todas as fontes do abismo e as comportas do céu se abriram. Tá? Tudo com detalhes. Tão detalhado que a gente hoje fala assim, eu tenho X anos. Você não fala assim, eu tenho, vamos supor, 30 anos, 17 dias e 3 horas. Né? A gente só fala a idade redonda. Aqui eles colocaram a idade bem detalhada. Então, aqui eles entraram e ficaram protegidos, acho que muito agoniados, pesados em sentimentos, porque sabia que do lado de fora tudo seria morto, inclusive espécies vegetais, mas mais do que isso, pessoas que não entraram na arca, que ficaram pro lado de fora, morreram. Então foram muitas e muitas pessoas mortas, além de todo aquilo que Deus havia criado foi morto. Então eu imagino o pesar do coração deles, a tristeza que deve também ter se abatido sobre eles, apesar de saber que a terra estava corrompida, apesar de tudo. São, né, a gente está falando assim de pessoas que têm sentimentos, né, são humanas, foram, né, pessoas que andavam com Deus, portanto elas tinham tinham sentimentos da gente, independente, né? Aí elas ficaram protegidas dentro da arca, porque não importa o que está acontecendo lá do lado de fora da sua vida, as pessoas estão se corrompendo, as pessoas estão indo para o abismo, as pessoas estão indo para tristeza, né? Estão indo para lugares terríveis. Deus vai te colocar dentro da arca. Deus vem, te instrui, te diz como vai acontecer e te protege e te coloca dentro da arca e não deixa o dilúvio, não deixa as torrentes de águas atacarem você. Você fica protegida da tempestade dentro do barco. As pessoas que ficaram de fora, elas tiveram também a sua oportunidade, elas não quiseram. Elas não quiseram. E por isso elas foram deixadas para fora. Porque certamente, se houvesse mais pessoas, elas estariam dentro do barco. Né? Porque como diz a palavra, aqueles que vêm a mim, de modo algum lançarei fora. Não é? Então, nós estamos debaixo dessa palavra. Aqueles que creem estão debaixo dessa palavra. E o Senhor nos guarda dentro desse barco. Dentro dessa embarcação toda fechadinha ali, não vai pegar um pingo de água em nós dessa tempestade, e nós só poderemos sair dela
quando o Senhor nos permitir, quando a tempestade passar e quando nós já estivermos em lugares onde colocaremos nossos pés, lugares secos e enxutos. Que foi o que aconteceu depois. E assim foi. E aqui também diz que a água foi tão alta, né? Foi tanta água que cobriu até as montanhas mais altas existentes debaixo do céu, chegando a quase 7 metros acima dos picos. De novo, o número 7. Não que isso tenha nada cabalístico, não tem nada a ver com numerologia, não é isso que eu tô falando, tá, gente? Não é numerologia, não tem nada a ver também o significado da numerologia com esse significado bíblico aqui, tá? São coisas bem diferentes e aqui é muito mais profundo do que uma cabala, uma numerologia que a gente vê por aí. E aí diz que todos os seres vivos existentes na terra morreram. As aves, os animais domésticos, os animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoavam a terra e todo ser humano. Tudo que havia na terra seca e que respirava, morreu. Tanto animais grandes, pequenos, que rastejavam, e apenas Noé e os que estavam com ele na embarcação sobreviveram. E as águas cobriram a terra por 150 dias. E assim termina esse texto. Imagino também, além da provisão de Deus, né, que ele coloca você dentro de um barco, te protege. Não significa que só porque você está ali protegida que a sua vida não vai continuar. Você vai ter que cumprir as instruções que Deus falou. Ficar dentro de um barco protegido é ótimo, porém você vai continuar o trabalho que Deus te designou e você vai frutificar dentro desse barco ali, assim como foi com a família de Noé, que eles conseguiram, com o trabalho em conjunto da família, manter aqueles animais vivos, manter aqueles animais seguros, para que quando chegasse no momento de sair da arca, todos saíssem com vida, todos saíssem bem. E assim foi. Quando você segue as instruções do Senhor e faz conforme tudo quanto Ele planejou, você sai do barco em terra enxuta com muitos frutos deste lugar, porque quem crê nele frutifica aonde estiver, floresce em todo lugar. Amém? Que Deus esteja com você, uma ótima semana e até mais.